Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast, 26 anos de história da comunidade Brilho da Sagrada Família. E hoje, com muita alegria, nós temos aqui convidados muitíssimos especiais. O que faz alguém deixar seus projetos pessoais para abraçar um carisma? No segundo episódio desta série de aniversário, vamos falar de escolhas. Vocação não é sobre ser perfeito, é sobre ser escolhido. Hoje, a nossa sala está repleta de histórias de vida. Homens e mulheres que encontraram num carisma aqui, nessa comunidade, o seu lugar no mundo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de cada um, sobre esse processo, esse chamado vocacional que Deus fez na vida de cada um de nós e vamos nos surpreender com as histórias. Conosco aqui, então, Dona Neuza, Marcelo, seu Ednésio, Pamela, Vitória e Carol, Melise e Gisele. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. O pessoal ainda fica meio tímido, né? Mas gente, é assim. os primeiros episódios do podcast, daqui a pouquinho a gente vai melhorar bastante. A primeira pergunta, a gente podia, então, as primeiras perguntas fazer para os nossos irmãos que iniciaram, né? Assim, iniciaram praticamente a comunidade de vida, né? Junto com a nossa fundadora, o seu Jusemar também. Já faziam parte antes de ser comunidade. Verdade. Não sei se vocês lembram, né? No outro podcast, a Dona Leia dizia sobre os momentos em que ficavam em oração na casa da Neuza. Então, a Neuza, seu Odinésio, né? Na casa deles, antes, quando era comunidade de aliança. E aí, tudo foi acontecendo. Então, vamos fazer aqui algumas perguntas, né? Uma conversa muito, muito simples. A primeira pergunta a gente pode fazer para o Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Pode perguntar. Marcela, nós sabemos que nós temos trajetórias diferentes, né? E cada um veio de um jeito de ser, né? Conta um pouquinho como é que era a sua vida antes, até mesmo de conhecer Jesus, como que era a sua rotina, né? Seus pais, se você era daqui de Resende mesmo. Como que foi o seu encontro, né? Seu primeiro encontro, assim, com a comunidade? Como que isso aconteceu? Que pergunta longa, né? Um monte de detalhes, né? A família sempre católica, né? Eu tive, apesar da família católica, o meu encontro com Jesus, meu batismo no Espírito Santo aconteceu na Canção Nova, mas eu não lembro o ano, mas eu era jovem, né? Tinha alguma dificuldade com a espiritualidade carismática, mas naquele dia eu lembro ainda de uma forma muito clara, né? Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, queimar o fogo que queimou minha cabeça, meu coração. E depois desse batismo no Espírito Santo, eu comecei a participar de alguns movimentos da igreja, mas assim, nada muito, muito forte ainda. Mas foi pelo batismo no Espírito Santo, num retiro na Canção Nova. A comunidade eu conheci pela primeira lanchonete, né? Eu ia lanchar, ia fazer uns lanches lá, porque ela abria no período da tarde e eu passava para fazer um lanche, um x-salada com suco de laranja com acerola que a Claudete fazia. E a Claudete, muito acolhedora, foi acolhendo, conversando, né? E com o passar do tempo eu fui conhecendo os outros integrantes ainda da comunidade de aliança, o início de tudo, né? Mas foi pela primeira lanchonete. Participou dos primeiros retiros, né, da comunidade. Alguns dos primeiros eu não fui, não. Eu não lembro quando, mas já tinha tido alguns retiros e eu não tinha ido nos primeiros. Realmente não fui nos primeiros, não. Mas eu fui num retiro no camping. Eu lembro do irmão da Melise, acho que a Melise também, acho que estava, né? Fiquei ali, Foi nessa parte que eu lembro do primeiro retiro. Eu queria perguntar uma coisa para a Dona Neuza e para o seu Adi, porque na outra vez que a gente falou com a Dona Leia, ela não soube responder, né? Mas vocês participavam do grupo de oração ali na Nossa Senhora Aparecida? Foi assim que vocês conheceram a comunidade ou não? Nós começamos na comunidade como intercessores do grupo. Sim. Aí nós quatro, era eu, Liene, Thaís e Ednésio. Do grupo de oração lá Do da grupo Liberdade. de oração. E ali a gente se reunia.
tinha nossos momentos assim de partilhas e foi cada vez mais sendo incendiados, né? Para a gente poder então entrar nesse estágio de rezar por um ano pela comunidade. Olha assim. Olha. Uhum. E assim, vocês lembram, né, de algum momento específico, assim, desse momento? Porque, assim, tirando talvez o Marcelo, não sei se ele estava, mas acho que não, né, porque isso foi até antes da lanchonete, talvez, mas aqui ninguém participou desses momentos, né, então a gente só conhece pelas histórias, assim. Vocês lembram de algum encontro desse que estava acontecendo na casa, né, na casa de vocês, assim, que foi marcante, algo que marcou pessoalmente, mas que também foi marcante para a comunidade? Foi uma noite que nós estávamos no nosso apartamento, né? E o Marcelo estava lá também. Estava. Aí, ó. Olha. E aí a moção era sair em oração, né, Marcelo? Você se lembra disso? E nós saímos então cantando e procurando irmãozinho de rua. A inspiração era rezar por eles, encontrar com eles. Essa missão dos irmãos, então, ainda não acontecia. Esse Não, nem Não. pensar. Olha assim. Entendeu? Mas aí tinha algo que impulsionava a fazer o melhor para eles. A gente encontrava o irmãozinho dormindo, a gente levava às vezes alguma coisa para eles. Mas nesse dia foi muito especial, porque tinha assim uma inspiração de sair, foi uma inspiração muito forte do Marcelo, e a dona Leia também afirmando, e vamos sair, mas não sei onde que nós vamos, mas nós vamos sair. Fomos com violão, fomos cantando, até que nós encontramos um irmãozinho bem numa situação difícil lá no INSS. Paramos lá, cantamos, rezamos por ele, e de lá nós viemos, né? Sim, foi. Passando por aqui, de frente quase. Olha só. Foi nesse momento que a dona Leia teve aquele sentimento, né, de que Deus queria que a comunidade viesse para cá, né, no lugar da comunidade de vida. Foi numa saída dessa. Aham. O que inspirava a gente nessa época era viajar a comunhão dos participantes. Então, um se apoiando naquilo que Deus trazia, e olhava para o outro, tinha o mesmo sentimento, os mesmos impulsos, né? Seria sair que veio pelo Marcelo, né? Sair do apartamento, do nosso momento de oração, rezando por esse que Deus queria, né? Sair de si. Lembra até do cego, né? Deu aquele impulso e ninguém ficou com o pé atrás. Entendeu? Foi coisa do Espírito mesmo. Foi uma comunhão. Dava coragem para o outro, vamos dizer, né? E aí, quando teve essa iniciativa do Espírito Santo, né, que começou a mexer com o coração de vocês, assim, e começou a dar o passo para a comunidade de vida, né, porque vocês, assim, são uma família, né, tem 2 filhas, né, que eram solteiras, moravam com vocês, então veio a família inteira para a comunidade, né? Como é que foi esse processo, né? Eu lembro pela história, assim, alguns móveis ficaram ainda por ali, né, e tudo, mas teve toda essa renúncia, né? Mas a motivação, né, que Deus trazia no coração de vocês, assim, era muito maior, né? Sim, porque a gente já participava de grupos de oração, já tinha uma caminhada. Então Deus foi assim me seduzindo pouco a pouco, né? Até chegou o momento de você tomar essa decisão, porque normalmente lá em casa não era 1 ou 2, éramos nós 4. Mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe como é que são jovens, o cara aqui como é duro, né? Então Deus foi seduzindo a gente. Então hoje Deus continua seduzindo, porque não sou quebrado. Vocês conhecem a minha cerviz, né? Vontade de realmente de ser curado, sempre tive. E sim, cá e lá e cá e lá. Um dia, vamos supor, como o dia nosso, né? Um dia de manhã você tá mal, na hora do almoço você já dá aquela quebrada, à noite você já tá bem, e assim vai, né? Caminhada a gente sabe que é assim, ninguém tá bem direto.
E o que sustenta a gente realmente é o carisma, porque a gente está influenciado pelo Espírito e não dá para voltar, né? Como diz a música, tá vendo lá aquele texto. É igual aquele barquinho que vai alto mar, às vezes dá um remendo aqui, está vazando um pouco d'água, está entrando. Então a gente vai remendando o barquinho, que você tem um norte, né? Para chegar. Assim que eu sinto assim. É, e aí, a gente já vai pular pro lado de cá, né? Mas antes disso, porque como primeiros, né, para iniciar esse novo de Deus, de fato era um novo para todo mundo, né? A gente já conhece as histórias, assim, né? A gente sabe dos desafios até de estrutura, de todas as coisas, mas assim, aí pode cada um contar, né, dando isso do mesmo Marcelo, mas assim, aquele desafio maior do início que foi, né? De começar a viver um monte de gente diferente junto, né? Sem ainda saber o que seria, né? Os desafios das primeiras evangelizações, né? Assim, dentro da questão fraterna, mas também de missão, assim, esses primeiros desafios que, assim, a gente que chegou depois, a gente já pegou a coisa caminhando, né? Mais estruturada, mas vocês não, vocês foram desbravando assim um caminho que precisava iniciar, né? Conta um pouquinho assim, porque até né, para o povo saber que a coisa não veio assim, né? Então, Prontinha, planejada, né? Foi tudo começando com muita oração e força, né? Pode falar, dona Neuza. Muita oração e muita intimidade com Deus, né? Tudo a gente levava para Deus. E tanto que a nossa iniciativa em ser comunidade de vida, a gente antes rezava sempre nós às 4 horas da manhã, e ali Deus foi falando com a gente, confirmando no coração, e até então a gente deu o passo. Não foi fácil, porque é um desapego, né, de uma família, né? É você não ter ali seu momento com o marido já é diferente, porque nós viemos para uma casa grande em que ficamos todos juntos, né? Foi difícil, muito difícil. Era difícil para cozinhar, era difícil para nos relacionar, até mesmo com os filhos, porque tinha a missão, então, mas Deus ia sustentando a gente, entendeu? Uma dor aqui, um desapego ali, mas a gente ia levando para ele. Só trouxe aqui, agora o senhor sustenta. E foi desse jeito. E diante, assim, colocando na balança, né, aquilo que pesa, né, para aquilo que dá também aquela alegria na alma, aquela paz de assim, eu estou fazendo o que meu Senhor está pedindo, né? Se colocar isso na balança, né, o que mais assim pesou assim, né, nesse sentido? Pesou muitas coisas assim pro lado, vamos dizer, pro lado humano, né? Você tem uma família, no meu caso, né? Já com 50 anos, duas jovens, se largar tudo e se predispor a alguém que está na frente de uma comunidade. Então isso é morrer para si mesmo. Isso eu comi pedras na minha vida, essa entrega, né? Mas, ao mesmo tempo, você ia vendo que as missões que nós fazíamos, que a comunidade fazia, vinha nos alimentando. É esse vai e volta que a gente vive, que eu acabei de dizer, né? Então, a gente já tinha essa certa caminhada, e isso tudo ajudou muito a gente a se deslocar desse lugar, né? Sair de si para poder servir a Deus. Então, é muito gostoso, né? É ruim por causa da nossa carne, mas no espírito você desfruta o céu, né? Uma vez um padre dizia, né, que o evangelho ele é simples demais, né? E a gente complica tanto, né? Por isso que a gente sofre, porque realmente é um morrer para si constante, né? Mas quando a gente consegue compreender, né, toda essa mística de Deus, porque nós sabemos, né, que a comunidade ela é uma ponte de salvação, porque para nós, né, que nós precisamos disso para um dia chegarmos no céu, né? Um chamado que nós, claro, viemos para o outro, né? Viemos para ajudar o outro, mas
primeiro nós vivemos esse processo de conversão pessoal também, né? Então, acredito que, né, cada um aqui, quando for partilhar, vai ver assim, nossa, eu, por exemplo, né, eu cheguei na comunidade com 18 anos, né? Eu achava que só morrer já me canonizava e já estava santinha, né? Porque você não tem nenhum um confronto com relação contra a sua humanidade, digamos assim, né? Então, assim, para o mundo é perfeito, né? Mas aí quando nós entramos para mais perto, para um segmento mais radical do evangelho, a gente vê o quanto de miséria nós trazemos, né? E como é bom isso, né? É difícil, mas é bom também, né? Porque isso nos faz estar mais perto de Deus, né? Eu lembro até hoje, assim, de uma frase. Eu não era da comunidade ainda. Eu tinha ido num retiro, nem sei do que, assim. Daí tava eu, a Thaís, né, no ônibus, assim, sentada uma do lado da outra, a Thaís despedindo da dona Neza, que morava lá em Maringá na época. E aí, conversando lá, assim, enquanto o ônibus não saía, e daí eu escutando a dona Neuza. Ah, já tô perguntando para Jesus qual é o próximo desafio que ele quer de mim, né? Então, assim, por mais. E a gente experimenta isso, né? Mas aquilo, eu fiquei, assim, tão, sabe, impactada, que eu nunca mais esqueci, né? Isso já faz mais de 15 anos. Eu fiquei tão, assim, com aquilo, assim, gente, a gente sofre, né? Quando vem uma renúncia, quando vem um desafio, quando vem uma coisa que exige, mas a alma que anseia não pelo sofrimento, mas porque de fato isso gera vida em nós, né? O Marcelo, fala aí também um pouquinho como foi o desafio, né, dos inícios, assim. Ah, eu tenho dificuldade de lembrar as coisas em ordem, né? Mas pensando aqui, quando eu estava escutando vocês conversar, quando você fala sobre isso, é Deus que te escolhe, é uma vocação, né? Isso está dentro de você. Então eu fui olhando a minha história, assim, se você for olhar as situações, eu nem sei como assim as coisas foram encaminhando para chegar. Eu não tenho assim, mas só sei que é algo que está no coração, que se você não faz aquilo, parece que fica incompleto. Claro, existe a dificuldade, por exemplo, eu deixei algumas coisas, tinha um trabalho, cursando faculdade, mas só que algo que tá dentro, que você não consegue explicar. A vocação é isso, está no seu coração. Algumas coisas, elas são realmente difíceis e aos olhos do mundo, de qualquer pessoa que não entende, parece que não existe vantagem, mas não existe mesmo não, sabe. Mas só que você também não consegue fazer outra coisa, e você vai. Eh, Interessante foi isso, a gente quanto menos atrapalha Deus, melhor as coisas ficam, né. Sim. O problema é que a gente atrapalha, e assim, e quando atrapalha eu acho que eu sofri, mas acho que eu fiz mais os outros sofrer do que eu sofri. Irritando a gente. Mas, claro, teve os seus sofrimentos, mas senão a gente pensa assim, né, eu falando a verdade, se alguém tiver assim que tem essa vocação, esse algo que sente dentro, não tem como você não fazer. Entende? Não existe. Os obstáculos, eles acontecem, mas são pequenos. Você vai. O problema é o seguinte: se cria tanta coisas, né, na mente, ou você cria tantas coisas que acaba não tendo coragem para fazer aquilo que o seu coração te pede. Se o coração pede, o que que eu vou fazer? Entende? Então, assim, eu não vejo uma coisa muito. Se tivesse um pouco mais de tempo, talvez eu conseguia colocar de maneira cronológica, mas eu vejo a minha história assim. Eu olho e falo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tô aqui. Mas existe algo que me impulsiona, existe algo que me faz ir além. Eu olho e falo assim, nossa, mas tá nesse ponto, mas você não consegue mais parar. Você entende? Então, é essa vocação, é esse impulsionar que no nosso caso, é o chamado à comunidade Brilho Sagrada Família, ao carisma Brilho Sagrada Família, né? Outros têm outros chamados, mas não dá mais para a gente assim, né? E hoje eu acredito que talvez esteja sendo um pouco mais difícil para as pessoas darem esse pontapé. Eu vou. Por quê? Porque estão presas em coisas assim mais superficiais. E a gente tem que se prender no que é profundo. Fantasia maior, né? A coisa fica mais assim, né?
e o profundo é aquilo que está dentro de você não pode negar, entende? E assim vai indo, tentar atrapalhar menos. Agora fazer os outros sofrer eu sei que eu fiz muito. A gente pode ir pro lado de cá, pro povo que é um pouco mais recente, né? Um pouco mais recente na comunidade, porque também já faz um tanto de tempo, mas nessa questão, né? Cada um tinha, assim, algo que já vivia, que era oferecido, que estava, assim, num caminho, né? Mas o que o mundo não conseguia oferecer para vocês, né? Para nós, no geral, mas agora virando para cá, para vocês, né? E o que isso pesou na balança na hora de dizer o sim, né? Eu tenho isso e eu tenho o chamado de Deus, a vontade de Deus, isso que queima no meu coração, que a gente não consegue entender, igual o Marcelo falou, né? Isso que me impulsiona. O que na hora fez dizer, não, então eu escolho isso, né? Apesar disso, que me é oferecido, mas eu escolho isso. Uma pergunta um pouco difícil, né? Mas é aqui, ó. Quem começa, pode ser, Carol. Assim, o que o carisma, né? O que a comunidade ofereceu que o mundo já não oferecia, né? O que atraiu? Pegando talvez um pouco o gancho do que o Marcelo dizia, né? Porque cada um de nós teve uma história, né? Algo assim que aí fora, né? No mundo, tem pessoas que têm esse chamado, né? De viver no mundo, né? Mas quando Deus ele chama, né? Algo que a gente realmente não consegue deixar de corresponder, né? E aí quando você via assim, né? Sua vida lá fora, né? E a Carol um tempo antes ela ficou aqui conviveu mais perto, né, Carol? Trabalhou aqui na comunidade, né? E depois deu passo para a comunidade. Mas já começou a trabalhar aqui porque já tinha isso em vista. A Carol, ela não dá conta sem nós, entendeu? É melancólica, é assim. Clareou um pouquinho mais. Então, assim, olhando para a minha vida, né? Agora a Melissa falando, eu fui lembrando, né? Que quando eu estudava ainda no ensino médio, né? Na verdade, um pouco antes, eu sempre tive uma sede de ir à igreja, de buscar, de participar. Só que eu sempre fui muito tímida, tive muita vergonha sempre a vida inteira. Então, eu não ia a lugar nenhum sozinha. Então, quando a minha madrinha me chamava para ir à missa, eu ia à missa. Quando a irmã dela me chamava para ir à igreja, eu ia. Quando a minha irmã me chamava para ir à igreja, eu ia. Então, sempre quando alguém me chamava para algo da igreja, né? Não necessariamente, assim, católica, né? Eu ia. Meu negócio era ir. Eu tinha vontade de ir, mas por mim eu não ia. Eu tinha vergonha. Então, isso sempre aconteceu comigo. E quando, mais tarde, né, no período do ensino médio, eu tinha um grupo de amigos, né? Eram 2 amigas e um amigo. E dentro de nós, né, deles, né, cada um foi seguindo o seu rumo, mas a gente tinha vontade de morar junto. A gente andava na cidade, assim, a gente via uma casa, a gente pensava, acho que ali dá pra gente morar ali. A gente pensava exatamente assim, em comunidade. As meninas ficam na parte de cima, o amigo fica na casa de baixo, a gente se reúne para fazer as refeições, cada um cuida de uma coisa, cada um organiza uma coisa. E a gente pensava isso, sabe? Eu creio que dentro de mim isso era bem mais forte que dentro deles, porque eu imaginava, eu via as casas, eu conversava com uma mais. E eu não sabia de nada. Apesar de eu ir, às vezes, à igreja, eu não sabia de nada, de nada, de nada. Eu não sabia o que era comunidade, muito menos que existia uma comunidade aqui em Resende. Quantas vezes eu passei aqui em frente nessa rua, né? E eu olhava para essa casa e, assim como para as outras casas antigas, eu falava assim, não, tenho vontade de entrar nessa casa? Quantas vezes? Não foi uma nem duas, foram várias vezes. E depois, quando eu conheci a comunidade, eu conheci também por meio da minha madrinha, ela que me trouxe aqui. E assim, eu não havia feito nenhum sacramento a não ser o batismo, e já com 17 anos aquilo começou a me incomodar, me bateu um arrependimento. Essa é a palavra, eu me arrependi. Por que eu não dei continuidade quando criança? Tarde te amei, tão tarde te amei. E aquilo começou a me incomodar, e eu perguntava para um amigo meu de colégio como é que eu fazia para fazer, ele nunca me deu resposta. Por fim, minha madrinha conseguiu ver e viu que aqui na comunidade tinha. E foi assim que eu vim para cá para poder fazer a primeira Eucaristia, fazer a crisma, fazer tudo que precisava ser feito. E aí eu fui conhecendo a comunidade, que eu não sabia que existia.
E aí aquilo que lá dentro do meu coração tinha de morar com os meus amigos em comunidade, que a gente nem esse termo não usava, eu fui encontrando aqui na comunidade. Essa vida, apesar de todas as dificuldades de convivência, partilha que para mim, né, foi muito difícil, ainda hoje tem as minhas dificuldades, mas isso foi me preenchendo, tanto que chegou um ponto que eu via que eu estava aqui na comunidade de domingo a domingo, né? Eu vinha para tudo que tinha, tanto para os momentos de oração, quanto para os momentos de estar servindo, eu estava aqui direto, sabe? Então, assim, depois olhando, assim, você vai fazendo a leitura, mas é esse imã, esse algo que atrai, que na hora você não tem compreensão do que é, do que seja, você só vai indo. Você tem vontade de estar, você vai estando. Depois que você vai fazendo as ligações, que lá atrás eu não via nada disso. Depois, com o tempo que eu fui contemplando, que eu fui vendo, assim, as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, né? Interessante. Deus, ele vai já na nossa história construindo, né? Isso que é o bonito de Deus, né? Como o Marcelo foi falando assim, a gente não sabe o que é, mas ele já vai na nossa história impulsionando, né? Deus me diz. Bom, eu vejo assim que, refletindo muitas vezes na minha vida, que o chamado de Deus na minha vida foi a misericórdia preventiva que me fez ali que eu não trilhasse caminhos que não eram meus, porque o chamado que Deus me fez é desde pequena, né? Desde os meus 10 anos eu tô na igreja, né? Como coroinha. Então, desde mais nova, Conta, isso, né, Vi? isso, né, reacendeu no meu coração. E ao longo dos anos, né, a gente vai crescendo, muitas dúvidas, muitas inseguranças e aquelas perguntas que todo jovem tem, né? Para que eu vim, para onde eu vou, o que que eu vou fazer na minha vida? E chegou um ponto da minha vida que eu tava nesses questionamentos, né? E ali, nesse processo todo, eu conheci a comunidade, né? Num evento em Volta Redonda, lá pelos meados de 2013, né? Então, ali eu fui conhecendo a comunidade, né? Conheci pessoas que me levaram até o carisma, até a comunidade. E ali eu vi que Deus ele foi restaurando a minha vida, né? Chegou um bichinho do mato, Chegou um né? bichinho do mato que não falava com ninguém, que não ficava nos momentos, mas ali claramente Deus ia fazendo a obra dele, né? E nesse tempo que ali dos grupos jovens e tal, Deus ia falando ao meu coração, né? Reacendendo aquele desejo dentro de mim de aquela inquietação. Eu não sabia o que era aquela inquietação. Falei, gente, tem uma inquietação dentro de mim que eu não sei o que é. E ali no pertencimento ao grupo jovem, ajudando a comunidade, eu fui percebendo um pouco daquilo que Deus queria para mim, né? E nesse meio tempo todo eu comecei o caminho vocacional para a comunidade. E o que me atraiu ali foi o desejo de restaurar as famílias, que era a inquietação que eu não entendia dentro de mim, né? Que era essa vontade de ajudar outras pessoas, assim como a comunidade, assim como Deus me ajudou através do carisma, né? Esse ajudar outras pessoas. E eu vejo assim que no meio desse caminho houveram muitas inseguranças, muitos medos, muitas incertezas. Será que é isso mesmo? Mas na certeza de que ele já tinha me escolhido lá desde pequena, né? Ele já tinha algo maior que eu. E muitas vezes sem entender, eu fui. Eu fui e ele foi cada vez mais me moldando naquilo que ele queria. Lógico que a gente ainda tem muitas fraquezas, né? A gente ainda precisa ser muito moldado, né? Um coração duro, muitas vezes a gente tem, né? Mas eu vejo assim que foi tudo a mão de Deus, foi tudo a mão de Deus, né? Essa misericórdia que me preveniu de viver caminhos que não eram meus, que ele desejou para mim e que muitas vezes o que eu queria era totalmente ao contrário dele. Mas Deus, ele Venceu. vem nos ajudando e vem vencendo a cada dia, né? Gente. É um tanto engraçado, assim, contar o meu início, né? O meu início, ele se deu com... Eu trabalhava numa fábrica de chocolate há 10 anos atrás, não? 10, 11, 12, 13 anos atrás. E uma amiga minha, por muita insistência, ela sempre me chamava, vamos pra missa, tem uma missa de cura e libertação, não sei o que. Eu, não vou. E aí, passando tanta insistência, ela me chamou pra vir no grupo de oração. E aí eu comecei a... Eu acho que eu vim em 2 grupos de oração. Depois eu dei uma afastada.
E aí tava tendo um festival do pastel. É engraçado, porque de cada uma, Deus ele age de uma forma, né? E eu fico olhando pra minha história e falo, gente, é assim, é até difícil de explicar, porque Deus ele teve muita pressa, né? Muita pressa em tudo, foi tudo muito rápido, né? Então, eu vim nesse encontro do pastel, e eu lembro que quando eu subi ali a rampa, e eu assim, não tinha vivência nenhuma de igreja, nenhuma, tava para outros caminhos. E eu lembro que eu subi aquela rampa com meu coração, ele batia na minha cabeça, assim, eu suando frio e me vindo uma coisa assim. A gente vê agora que é o próprio Espírito que vai sussurrando, né? Mas me vinha, é aqui, é aqui, é aqui. Eu não sabia o que era aqui, eu não sabia que era comunidade. Eu só tava indo numa festinha, né? Numa coisinha assim com uma amiga. Pastelzinho. E eu lembro que eu sentei ali perto do onde fica a Sagrada Família, né? Tinha até um palco lá bonito, aí tava Rosilda, tava Melise, tava Ricardo, não sei se Toninho, enfim. Estavam tocando umas musiquinhas que eu não sabia também que eram musiquinhas de Deus, tal. E eu sentava e eu falava pra essa minha amiga que chama Salete, né? Eu falava, Salete, eu tô passando mal. Eu não sei o que tá acontecendo. Meu coração tá queimando, meu coração tá batendo na cabeça. Ela falou, menina, eu acho que você alguma coisa assim, você é vocacionada, você vai morar aqui. E aí, do nada, Quem falou? a A Salete, Salete. Ela do pescou, hein? nada. Aí, a Melise desceu do palco, tava por aqui fazendo outras coisas. E aí, a Salete falou, ô Melise, vem aqui. Aí, eu já fui abaixando na cadeira, assim, falei, o que a Salete... Porque a Salete é muito destra, né? Aí, a Salete, senta aqui. Olha, essa aqui é minha amiga, a Pamela. É a primeira vez que ela tá vindo aqui. E ela quer fazer caminho vocacional. Eu, Salete, o que é isso, Salete? Nem sabia o que era, E a né? Melise parada assim. Ah. É porque quem vê a Pamela hoje, né, não sabe como ela era há 13 anos atrás. A Beleza acreditou muito, não? Gente, eu tava aqui com cabelão vermelho. Cabelo vermelho. Rímel lilás, pulseirinha de caveira. Né, É só. Melise? Aí a Melise foi ali conversando, não me lembro muita coisa, mas você tem primeira Eucaristia? Aí eu, não. Você tem crisma? Não sabia nem que era crisma. Você é batizada? Ah, isso eu sou. Aí ela foi explicando o processo da comunidade, que eu tinha que estar mais próxima da comunidade, que eu tinha que ir dando passos, né, de conhecer. Foi explicando o que era viver em comunidade. O meu coração, assim, eu não lembro de muita coisa. Eu só lembro que o meu coração, ele ardia, tava inquieto por aquilo, né? E aí eu falei, Salete, como que você me faz uma dessa? Aí eu fui mais próxima da comunidade, eu caminhei só vindo em grupo de oração e retiro 1 ano. Depois eu fiz caminho vocacional, fiz 2 caminhos vocacionais. Posso ir falando? Pode. Eu fiz 2 anos de caminho vocacional, mas sempre naquela coisa assim, nossa, será que é mesmo isso? Eu tinha muito medo daquilo que a Salete estava me falando, de ser algo assim, nossa, mais uma aventura que você tá entrando, porque eu era muito curiosa, queria sempre sentir muita coisa, ver muita coisa, viver muita coisa, sonhava muito. E eu tinha um pouco de medo, porque era assim, era muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. E aí eu ficava sempre com aquela, e eu fui caminhando, eu fui indo à missa, que foi onde eu me converti. Depois desse primeiro chamado, posso dizer assim, que aí eu comecei a ir à missa, eu fui até numa missa com o Padre Xavier, a missa de cura e libertação. E aí eu tava dentro da igreja também, sem saber o que eu tava fazendo lá, mas ali eu também tive uma experiência muito forte com Deus. Onde Deus ali, ele falava através do padre que tava me chamando para algo, que me escolhia para algo, né? E aí foi nessa missa que eu tive um pouco de certeza, assim, tudo muito no escuro. E aí eu continuei caminhando com a Salete sempre me ajudando muito, né? A Salete é muito maravilhosa e eu sou muito grata, assim, a Salete nossa, por todas as coisas. De tantas coisas ela já me salvou. Então vamos deixar nosso abraço para isso, Salete. abraço, querida. Deus abençoe, viu, Salete? Uma bela vocação que você ajudou a fomentar para o carisma. É verdade. E aí, a Salete sempre comigo, não, vamos pro grupo, às vezes que eu queria desistir, até no caminho vocacional mesmo, ela, não, continua mais um pouco, E aí,
teve nesse meio todo um período de um pouco de revolta. Eu falei, quer saber, eu não vou fazer mais nada. Mas Jesus, ele sempre ali inquietando meu coração. Aí eu escrevi carta para Canção Nova, aí eu botei na cabeça que eu queria, para ser de Deus, eu precisava fazer uma coisa assim muito grandiosa. Falei, bom, você acha que eu vou ser freira? Aí, escrevi para Canção Nova, escrevi para Toca de Assis, escrevi para Arca de Maria, Instituto Hesed, Carmelo de Aparecida. Eu não sei o que eu ia fazer aqui, Carmelo. O tanto que ela fala, viu, gente? E aí ela queria ser carmelita. E assim, todos esses lugares foram, claro, por carinho de Deus, foram porta fechada, assim. Eu lembro que a Canção Nova, ela me retornou, e a Canção Nova falou assim, bom, a gente vê que é real o desejo do seu coração, mas eu acho que você deveria rezar mais um pouco, né? E aí, assim, bom, não tem pra onde correr. E eu voltei pra fazer o caminho de novo. E assim, foi essa constante busca, uma sede muito grande que eu tinha pelo estudo da palavra. Às vezes eu chegava, porque nessa época com os meus pais, né, foi bem na época que eles estavam se separando. Eu lembro que eu entrava pro quarto, nossa, eu lia muito, eu lia, e eu me consumia ali no meu quarto, nas minhas leituras, e eu falava para Jesus, nossa, será que realmente é isso que o Senhor quer mesmo? Né, essa questão de comunidade, eu ainda não entendo muita coisa. Eu tenho um diálogo, assim, com Jesus muito, muito pessoal, muito humano, né? E é isso que deve ser mesmo. E eu pergunto, nossa, Jesus, mas será que é isso ou será que eu estou fugindo? Porque, assim, a situação dentro da minha casa tava a ponto de todo mundo explodir, assim, de muito difícil, né? E foi, acho que no mês que os meus pais se separaram, no mês seguinte eu entrei na comunidade, né? E Deus, ele sempre comprovando, sempre sendo muito fiel, né? Sempre falando muito ao meu coração de que, de fato, era por ali mesmo, né? Lembrou uma vez que você, no cenáculo lá em Quatis, você falou que tinha vontade de pregar. Eu? Olha, Não, revelação. Revelação do podcast da comunidade. Aguardem cenas próximas. Aguardem cenas dos próximos Mas você falou com capítulos. tanta certeza num pedacinho de conversa nossa, que o cenáculo a gente quase não conversa, né? Escondendo A gente o mais olho. reza. Ó, Foi do Eu Espírito. senti que era um desejo, não é de boca para fora, não, um desejo do seu interior. Vontade de pregar. Quem anotou isso? Por favor? Tá gravado? tá gravado. Não vai ser editado essa parte. Agora não tem mais jeito. Gravou. Ai, Jesus. Isso. Mas é muito bonito, a gente vai vibrando junto, né, com o testemunho dos irmãos, né? Vai revivendo também a nossa vocação e a alegria, né, de estarmos juntos, porque assim, é tudo normal, gente. Aqui não tem ninguém ainda que tá santo, né, assim, canonizado, né? Então, vocês têm todas as dificuldades de família, nós também temos, né? Mas a gente se ama, né? Então, sempre diante dos intempéries da vida, né? Dos cansaços e tudo, é importante a gente sempre voltar nessa realidade. Deus nos fez comunidade para estarmos juntos, né? Uma vez o Senhor nos deu uma visualização numa oração, né? Estávamos todos dentro de um barco, né? Então precisávamos estar todos juntos ali. Isso é muito importante, né? Porque talvez não, eu falo com toda certeza, né? Se eu não tivesse conhecido a comunidade, o carisma da comunidade, né? Vivido a minha vida aqui, muito provavelmente eu estaria perdida, né? Então, assim, não é que quem não está perdido, mas, assim, era porque o anseio da minha alma era muito grande, né? Para tudo isso. Então, eu vejo que uma vocação, abraçar uma vocação, carisma é isso, né? A gente vê a nossa grande miséria, né? A nossa grande dificuldade humana, né? Será que eu vou dar conta? Como será que vai ser? Mas eu não consigo fazer isso. Você olha para os irmãos, né? mais antigos, assim, nossa, olha só de força, né? Isso nos impulsiona demais, assim. E de repente, no dia a dia, a gente vê uma força
do carisma que nos une, né? Nem sei explicar, mas é como se fosse um sangue que corre nas veias, né? Que é o carisma. Então, isso nos impulsiona. Sim. Então, aqui nós temos, né, os irmãos que estão há mais tempo, há 20 e poucos anos de comunidade, né, daqui para lá, 20 e poucos anos de comunidade, 15, 13, 8, 10, né, mais ou menos assim, graças a Deus estamos aqui firmes há muito tempo. Tenho certeza, isso daqui eu não preciso nem ficar perguntando, que muitos de nós tivemos as nossas crises, né? Aquela coisa assim, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? O que que tá acontecendo? Será que já deu meu tempo? Né? Aquela coisa assim que às vezes num momento de luta, num momento de dor, né? Assim, a gente já passou, mas muito mais do que isso, existe algo que nos sustenta, né? Claro que é Deus, mas existe aquela parte, nossa, aquela vivência, como Elise disse, né? Do carisma, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que nos sustenta e nos faz dizer o nosso sim todos os dias, né? Ainda que a gente não veja, não sinta muitas das vezes, mas existe essa força que nos impulsiona a continuar. Não precisa todo mundo responder, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã, se todo mundo responder todas as perguntas, né? Mas quem se sentir à vontade, né, para responder, o que te faz permanecer, né? O que nos faz continuar a dizer o sim? Sei que cada um tem uma via, né? Vivemos todos juntos no mesmo carisma, mas existe algo que me sustenta. Eu estou aqui, claro, por Deus primeiramente, mas existe esse fio, sabe, que me faz, não, eu vou continuar, eu vou permanecer. Quem tiver a Tem uma vontade. música assim, né? Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Adoração, né? Se adorando Jesus, ele vai te renovando a cada dia, né? A cada dia você vai sendo transformado dentro desse carisma. Quanta transformação cada um pode falar que aconteceu dentro de si, né? Isso acontece quando você, né, toma o impulso de querer buscar aquilo que te alimenta, né, que te levanta. Então é um recomeçar, mas tem que partir do coração, eu quero. E aquilo já, por mais que você não vai, você é atraído. É igual um imã. Nossa, eu não adorei, tem que adorar agora, eu tenho, entendeu? Tem que estar Então, com ele. tem que estar com ele, não tem outro remédio. Não E tem nada que preencha a gente. Eu falo por mim. E um ponto forte do nosso carisma é esse, né? É tudo levar para a oração, né? A adoração, né, que é algo essencial no carisma, adorar Jesus Eucarístico, e também quando nós estamos fazendo todo o caminho, processo de vocacional, né, e a comunidade em si, a gente é conduzido pela palavra de Deus. Então, não sei, eu acredito que todos também tiveram uma direção pela palavra de Deus. Exatamente. E essa palavra, por exemplo, a palavra de Deus que me direcionou a estar aqui, ela é atual. Então eu tenho ela gravado, eu sempre estou, vamos dizer assim, orando com a palavra. Então a palavra de Deus também é o que sustenta. E a adoração, porque adorar Jesus Eucarístico é tudo, né? Mas a palavra também, ele é algo certo, a palavra de Deus. É exatamente isso. Eu Existe uma sempre comunhão, falo, né? a gente, todo ano, né? Bom, a gente não mais do para sempre, mas por muitos anos a gente escrevia, né, a carta, renovando o nosso compromisso, né? E sempre a gente reza e sempre vem ali a confirmação por meio da palavra, mas em todas as cartas, e hoje eu não escrevo mais uma carta, mas renovo ainda o meu compromisso, ainda faço a minha oração, né, para poder viver esse novo ano ali com Jesus. E é exatamente essa primeira palavra antes de ser comunidade, a primeira palavra que veio para ser comunidade, né? No meu caso, iam para o lado em que o Espírito os impelia e não voltavam enquanto iam andando. Então, assim,
não voltavam, não posso voltar para trás, né? Então, às vezes que dá vontade de voltar para trás, de olhar, né, pegar minhas coisinhas e ir embora, eu falo, não, não posso, né? Porque o espírito é aquele que me impele a ir para frente. Né? Então, exatamente, isso foi Isso é verdade, certeiro. muito verdade, porque quando nós estávamos vindo para cá, para a comunidade, a gente tinha alguma coisa, tinha apartamento, aquele negócio todo. Então veio pelo Marcelo também. Deus falando que a partir de hoje o seu patrimônio sou eu. Olha só. Então não tem como você falar, É. não dá para voltar, não dá para mim, isso não é para mim, né? Então são Deus falando com você nos momentos que você está mais baleado, né? Te levanta mesmo da lama, entendeu? Porque o inimigo quer te arrebentar, né? E já indo assim para a finalização desse podcast, a gente podia cantar o refrão dos teus planos? Enquanto a gente está cantando, né? A gente podia ir pensando, né, na próxima pergunta de finalização, que é assim, se nós pudéssemos resumir em uma palavra alegria de viver em comunidade, qual seria essa palavra, né? Então a gente pode, enquanto a gente está cantando, né, e pensando, né, porque cada um tem um ponto que lhe toca mais, né, e dentro da intimidade com Deus, assim, com certeza existem situações que a gente pensa assim, nossa, é isso, né? Deus me fez comunidade e eu sou feliz vivendo dessa forma, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Então, em uma palavra, qual seria essa palavra, né, que nos faz dar a vida, né? Uma palavra assim que você pensa, nossa, para isso que eu nasci. Pergunta difícil, né? Fui interpelada esses dias por essa palavra também. É como se fosse ser brilho da Sagrada Família é bom demais. Por quê, né? Porque eu sou feliz aqui na comunidade. Qual é a alegria de ser comunidade? Mais ou menos nesse sentido. Uma palavra, quer dizer que é uma palavra, né? Mas para mim vale a pena. Vale a pena. E por que vale a pena? Esses dias acho que a gente conversava numa reunião, né? O porquê vale a pena ser brilho Sagrada Família. Então, eu olho hoje assim, o esposo que eu sou, o pai que eu sou, foi através do carisma que foi construindo. E isso é muito importante. Isso para mim, assim, nós vemos todas as atividades, que são atividades de encontros, de oração. Ali é o encontro com Jesus. Mas existe um trabalho que esse carisma faz, que é formar ou reconstruir família. Então vale a pena, porque através de todos esses anos, e vai continuar sendo, essa construção, porque é da família que surge tudo. Família é o centro. Então, se eu volto a dizer, vale a pena porque se o esposo que eu sou hoje e o pai que eu sou hoje, é porque houve toda uma ação desse carisma, brilho sagrado da família. Então, vale a pena.
Isso é bonito de ouvir, né? Depois de 24 anos, né? Que tem 26 de comunidade de aliança, mas não sei se você fazia parte da comunidade de aliança, né? Mas aqui, como membro da comunidade de vida, depois de tudo que foi sendo vivido, ofertado para Deus, né? Mas mesmo depois de 20 e poucos anos, ouvir que vale a pena, né? Sim, Isso conforta. porque isso é importante. E é interessante, assim, ver, né? Porque, assim, hoje a gente vê o Marcelo, né? Ele tem já os seus 50 anos, né, Eu vou Marcelo? partindo para 51. Partindo dos 51, mas ele chegou aqui com 20 e poucos anos, né? É 20, já tem 26, 28, por aí. Por aí, né? Se tem. Você tinha 26. 20, Eu tenho 26 20. anos. Uhum. 26 anos. Então, a gente viu o Marcelo, chegou com 26 anos, era um jovem, né? Tava assim com todas as coisas ainda para serem vividas, né? Então, valeu a pena lá atrás e vale a pena ainda hoje, né? Sim. Uhum. Próximo? Minha palavra é sim. sim. O sim de cada dia, porque a gente, como eu falei, colocando, não gosto de falar nem que Deus vem colocando para a gente, tudo que diário acontece com a gente, né? Cada um de nós, todos nós somos os escolhidos e Deus nos enxergou, né? Olha lá, vou pegar para mim. Igual um brinquedinho, né? Que sei, Deus sagrado, né? A criança. E ser sempre essa criança na mão de Deus, para ser moldado, né? E muita misericórdia de Deus para mim, começar em mim. Muita misericórdia. Porque se botar na balança, ela vai arriar, né? Mas Deus, mais uma vez, ele pega a gente e abraça. E aí gera o quê? Gera vida, porque com a vida que a gente evangeliza, né? Sua mudança vai gerando vida aonde você estiver. Começar na sua casa, né? Com toda a humildade, sabendo que é Deus que está fazendo isso sem a gente perceber, né? Sim, a gente vai. E a coragem de cada um. Todos nós deixamos tudo para estar aqui. Ninguém é mais que ninguém. Por mais que haja tempo de zero, aí vamos começar de novo. Vamos recomeçar de novo. Sempre recomeçar. Para mim, assim, eu penso que são várias palavras que eu poderia descrever, mas eu penso que é o amor, né? Primeiramente, o amor de Deus que nos alcançou e que ele continua nos alcançando todos os dias. O amor que nos move a dar o nosso sim, a renovar o nosso sim, porque o amor não é um sentimento, né? Talvez lá atrás, no primeiro momento, foi um sentimento, algo assim, prazeroso, gostoso. Mas hoje o nosso amor, ele é provado. Hoje nós demonstramos com a vida, com a nossa permanência, com o nosso sim aqui hoje, que sim, nós amamos a Deus e amamos o chamado que ele nos fez, né? E é o mesmo amor que nos leva a ir ao encontro de outros, né? Que esse Deus que nos alcançou com seu amor, primeiramente ele fez em nós, né? Ele restaurou e continua restaurando a nossa vida. E nós experimentamos esse amor, vimos e constatamos e assinamos embaixo que é bom, que vale a pena. E nós queremos que tantos outros experimentem esse amor de Deus, porque só o amor de Deus que é capaz de transformar. Então, é o amor, né? É o amor. A palavra que me veio ao coração é transformação. Primeiramente em mim, né? Mas também a gente vê quanta graça de Deus na vida de tantas pessoas, né? Quantas famílias restauradas, quantos jovens assim curados, isso dá muita alegria também, né? De você saber que você sendo tão pequeno, Deus se utiliza desse instrumento frágil, né? Claro, através da força do carisma, do poder dele, mas primeiramente na minha vida, né? Na vida dos meus irmãos e também na vida do povo de Deus, né? Que ele nos confia. Um pouco dentro disso, né, e do que a Carol falou também, mas essa questão da fidelidade, né? Não olhando para mim, assim, mas olhando a fidelidade de Deus, né? Esse Deus, como o seu Dinésio disse, olhou ali para aquela jovenzinha de 15 anos que nem eu dava nada para mim mesmo, né? Cheio de coisas, cheio de ideia, nada a ver na cabeça, né? Mas essa fidelidade de Deus,
do chamado dele, da escolha dele e não desistir de mim, né? Não desistir de nós. Mesmo tantas vezes a gente falhando, né? Com as nossas misérias, com as nossas pequenezes, com a nossa pequenez, né? Com a nossa infidelidade, mas essa fidelidade de Deus. E aí, juntando com o que a Melise disse, porque nunca nos faltou nada, né? Sednésio falando, deixamos tudo, mas experimentamos daquilo que a palavra diz, né? Aquele que deixar pai, mãe, irmãos terão 100 vezes mais, né? Com tribulações, mas terão 100 vezes mais. A gente experimenta isso. Cada um de nós falávamos, né, no episódio anterior da providência de Deus na nossa vida, né? Seja em vestimenta, seja em alimentação, seja na própria estrutura da comunidade, tudo na nossa vida pessoal, né? Providência de Deus que a gente experimenta cada dia, né? Mas também essa fidelidade de Deus que não nos abandona nesse chamado que nós temos de ser instrumento na vida dos outros, né? Então, de fato, para mim, assim, o que dá sentido na minha vida é olhar e ver o outro sendo transformado. Aquilo me realiza de uma forma, assim, quando a gente está num retiro, quando a gente está num grupo, quando a gente está, que seja, né? Hoje eu não, como eu disse no outro, né? Hoje eu não estou mais tanto ali na missão com os irmãos de rua, mas quando a gente cantava uma música para eles, quando a gente fazia um momento de oração ali, né? Quando a gente entregava o almoço e ver ali, né? Eles experimentando daquele amor tão pequeno, mas serem tocados por isso, né? Então, ó, a fidelidade de Deus. Um almoço É o que pequeno, mas resume. amor é muito grande, né? É, Que dá o paladar, né? é. Quando eu penso nisso tudo que a gente tá conversando aqui, né? É engraçado que quando Deus ele revela um carisma, ele revela a face dele para a humanidade, né? E ele nos escolhe para ser a face dele no meio do povo, né? Com todas as nossas infidelidades, com as nossas quedas, com as nossas negações muitas vezes, mas ele ainda insiste em enxergar em nós aquilo que a gente não vê e fazer que sejamos a face dele para as pessoas, ou seja, para as pessoas que nos chegam, no meu caso as crianças que nos chegam, né? Você revelar o amor dele e ao mesmo tempo você sabe que da sua pequenez você vê aquela vida sendo transformada, né? Ver as pessoas passando por você e você podendo dar um pouquinho assim que seja, uma palavra, algo assim que você sabe que não é seu, é de Deus. Eu acho que é isso que dá o sentido a todas as coisas, né? Até quando a gente vai voltar no nosso chamado, para que a gente veio, por que a gente veio, é pela restauração das famílias, é ver aquilo que Deus fez em nós, a gente contemplar no outro, pela graça que Deus ele dá a nós, né? Não porque somos merecedores, mas porque necessitamos dele, né? Amém. Então é isso. Foi uma conversa muito boa, né? Que, assim, se a gente tivesse mais tempo, saía muito mais coisa, né? Mas eu acho que foi um renovar para cada um de nós, né? E algumas... Eu não acho. Só tem certeza, né? E algumas surpresas, né? Assim, todo mundo aqui tímido, né? A gente não tá acostumado com nada dessa estrutura, assim, mas a gente vê as meninas falando, né? Todo mundo aqui se soltando, né? Então isso também já é algo que é graça de Deus e fruto e força desse carisma, né? E nós passamos aqui por muitos testemunhos, né? E a certeza que ficou que a vocação é um presente de Deus, né? Para cada um de nós. É um ato da misericórdia de Deus, né? Como a Vi bem disse. Então, se você se sentiu tocado, chamado por Deus, né? Se esquentou o seu coração ou não, nem precisa esquentar o coração, né? Mas de Esquenta a repente... cabeça. Esquenta a cabeça. Você sentiu assim, nossa, eu quero dar um passo, né? Sai Não do tenha lugar. medo, isso. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus, mesmo que seja totalmente o contrário do que você imaginou, né? Ou ainda imagina para sua vida, porque Deus nunca vai nos dar algo que vai nos fazer tristes, infelizes, mas tudo que Deus nos dá é para nos dar alegria, né? Felicidade e vida plena. Então,
não perca tempo, né? Assuma a sua vocação, assuma o seu chamado. E quem sabe é dentro do Carisma Brilho da Sagrada Família. Estamos aqui de portas, corações, sorrisos abertos para te receber, viu? Vale a pena. Vale a pena. Vale a Deus pena. Vale a pena. Deus Um, dois, abençoe. três, vale a pena. 1, 2, 3 e... Vale a pena! Deus abençoe. Muito obrigada, gente, por tudo. Deus abençoe.